Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Pelo que diz a palavra do Senhor, os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. Job, capítulo 26, versículos 5 a 6. Eu sou a pastora missionária angolana, Flora Augusta, e pela misericórdia do Senhor Jesus, relatarei mais um dos meus arrebatamentos que sofri. No dia 5 do mês de agosto de 2022, após a vigília da meia-noite, recebi uma revelação da parte de Deus que receberia a vista do seu anjo para mostrar-me novas revelações. Estando eu e os pastores e os obreiros e o povo do ministério em oração e jejum momentos antes. No dia 6 do mesmo mês, quando terminei de ministrar na igreja, por volta das 19 horas, voltei para a casa pastoral. Passando algum tempo, o anjo do Senhor chegou até mim e disse-me: eu sou Gabriel, o que assisto diante de Deus, e fui enviado a ti para mostrar-te alguns mistérios espirituais. E esse anjo estava vestido de vestes compridas e resplandecentes, e tinha uma espada de ouro em sua mão. E ele segurou em minha mão, e o meu espírito saiu do corpo. E começamos a descer muito depressa, até chegarmos aos portões do inferno. Antes de entrarmos, eu já conseguia ouvir os gritos e gemidos das almas das pessoas que morreram em pecado. Quando entramos por aqueles portões, eu comecei a ver fogo e vários demônios despedaçando e atormentando as almas. E continuávamos a caminhar até chegar a uma cela que estava escrito pastores. E entramos por aquela cela e continuamos ouvindo muitos gemidos, lamentações de várias almas. E chegamos perto de algo semelhante a um rio de fogo, onde vi diversas almas incontáveis em grandes tormentos, homens e mulheres. E o anjo do Senhor mostrou-me um homem que estava no meio do fogo, e os demônios cravaram uma enorme espada no seu crânio. E havia muitos demônios terríveis em sua volta, o atormentando de diversas maneiras. E ele só gritava de muita dor. O diabo zombava dele da seguinte maneira: tu dizias, Satanás me conhece e eu conheço Satanás. E ria-se muito e sentia vitorioso por conseguir a alma daquele homem. E o anjo do Senhor perguntou-me: Flora, você conhece esse homem? E eu respondi: não, Senhor. O anjo do Senhor disse-me: esse homem é o apóstolo, fundador da igreja Ifepa Bom Deus, em África e em diversos lugares. Quando o anjo do Senhor disse-me que aquele homem chamou-se Simão Lutumba, eu senti uma dor muito grande e muita tristeza. E o anjo do Senhor mostrou-me que no princípio ele caminhou com Deus e fazia os sinais e prodígios em nome do Senhor Jesus. Mas o diabo preparou armadilhas e laços para lhe fazer cair. E ele abriu uma porta para Satanás entrar e dominar sua vida. O diabo colocou em seu coração os bens desse mundo, o orgulho e a soberba. O anjo do Senhor disse que os últimos erros desse homem foram piores do que o que ele cometeu no princípio. E mostrou-me que no momento em que ele morreu, 2 anjos levavam a sua alma para o descanso. Mas o diabo apareceu para se opor, e o apóstolo da igreja Bom Deus estava com as vestes manchadas. E o diabo disputava com os anjos de Deus, dizendo: ele não pode entrar porque ele tem coisas que me pertencem. E os anjos do Senhor o deixaram e o diabo levou a sua alma. Zacarias capítulo 3, versículo 1. O anjo do Senhor disse-me que o fim ultrapassa o princípio. São Mateus capítulo 24, versículo 13. O anjo do Senhor disse-me: sempre que um cristão, pastor, obreiro de Deus morre,
tiver algo que pertence ao diabo, Deus aparece para se opor, impedindo-lhe de entrar no reino de Deus. Salmos capítulo 33, versículo 4. E o deixamos sendo atormentado. O anjo do Senhor mostrou-me uma mulher que estava com seus cabelos artificiais e o seu rosto totalmente queimado. E vários demônios lhe atormentavam de diversas maneiras. O anjo do Senhor disse-me: Flora, você conhece essa mulher? Eu respondi: não, Senhor. E disse-me: essa mulher chamou-se Guinamão Teresa. O anjo do Senhor disse-me: todo aquele que tiver um pertence do maligno não pode entrar no reino dos céus. Como podeis abençoar aquilo que o Senhor amaldiçoou? Amar aquilo que o Senhor aborreceu? Deuteronômios capítulo 27, versículo 18,26. São Mateus capítulo 21, versículo 19. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E deixamos aquela mulher em grandes tormentos no meio do fogo. O anjo do Senhor mostrou-me outra mulher que estava gritando e chamando pelo nome do Senhor Jesus. E gritava com muita agonia e dor. O anjo do Senhor perguntou-me: Flora, você conhece essa mulher? E eu respondi: não, Senhor. O anjo do Senhor disse-me que aquela mulher chamou-se Fundo Lutumba. E o anjo do Senhor continuou dizendo: muitos apóstolos, pastores, têm ocultado a verdade do povo de Deus, fazendo assim com que poucos se salvem. São Mateus capítulo 23, versículo 13,24. O anjo do Senhor disse: vai e avisa-lhes que eles devem voltar à doutrina pura e imaculada que o Senhor Jesus ensinou desde o princípio. Principalmente as mulheres, os artifícios que elas têm usado, as calças. Êxodo capítulo 11, versículo 7. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 5. Isaías capítulo 3, versículo 16 a 23. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Senhor alertou muito por intermédio do seu anjo sobre os adornos e enfeites e do artifício que homens e mulheres têm usado para tirarem os anátemas de suas vidas enquanto há tempo. E o anjo do Senhor disse: vai e avisa-os, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Os teus ouvidos têm ouvido, os teus olhos têm visto. Chegamos em outra parte do inferno, onde vi vários homens e mulheres no fogo, sendo atormentados por vários demônios. E o anjo do Senhor disse: esse é o vale dos falsos pastores, apóstolos e profetas. O anjo do Senhor mostrou-me um homem que os demônios arrancaram a sua cabeça e jogavam no meio do fogo. E o anjo do Senhor perguntou-me: Flora, você conhece esse homem? E eu respondi: não, Senhor. E o anjo do Senhor disse: esse homem chamou-se Tibi Joshua, um profeta nigeriano que dizia ser o Messias de África. O anjo do Senhor revelou-me que foi um grande falso profeta que dizia operar sinais e prodígios em nome de Deus, enganando povos e fazendo assim muitos virem para o inferno. Pois são muitos homens e mulheres que até hoje permanecem nesses enganos. E revelou-me também que enquanto Tibi Joshua estava vivo, o diabo tinha prometido que reinaria com ele no inferno quando ele morresse. E o anjo do Senhor disse: vai e avisa todos os falsos profetas, pastores e apóstolos que vêm em nome de Deus para desviar o povo, para se arrepender das suas obras, porque se não se arrependerem das suas obras, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Fomos para outra cela onde tinha uma placa escrita cantores. Entramos por aquela cela e o anjo do Senhor mostrou-me um homem no meio do fogo. E o anjo do Senhor disse-me: Flora, você conhece este homem? E eu respondi: não, Senhor. E disse-me o anjo do Senhor: esse homem chamou-se Davi de Longa.
E o anjo do Senhor disse-me: avisa a todos os obreiros levitas para se arrependerem dos seus maus caminhos e dos seus pecados, e deixarem os seus caminhos maus, e entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Mostrou-me também uma mulher no meio do fogo, e vários demônios a rodeavam para lhe atormentar. E ela blasfemava o nome do Senhor Jesus, por causa da dor que ela sentia. E o anjo do Senhor perguntou-me: agora você conhece essa mulher? E eu respondi: não, Senhor. Essa mulher chamou-se Ludmila Feber, e a deixamos em grandes tormentos. São Lucas capítulo 16, versículo 24. E o anjo do Senhor disse-me: olhe para cima. E quando olhei, vi várias almas de homens e mulheres que morreram em pecado caírem no inferno. E o anjo do Senhor disse-me: milhões de milhares de pessoas têm vindo para o inferno. E mostrou-me muitos homens e mulheres, crianças a caminharem de olhos vendados em direção ao buraco do inferno. E eu e o anjo do Senhor saímos do inferno e subimos muito alto. E o anjo do Senhor disse-me: vou mostrar-te o que tem acontecido nas igrejas atuais que dizem seguir o nome do Senhor Jesus. E levou-me para diversas igrejas que falsos pastores, apóstolos e profetas operavam sinais e prodígios e cura em nome dos demônios, fazendo com que muitas pessoas caem e rodopiem, e diziam que libertam as pessoas dos espíritos malignos, usando azeite e água. E o anjo do Senhor levou-me à igreja do apóstolo Marcelino, um apóstolo angolano, que o anjo do Senhor revelou-me que é um grande falso profeta, que também tem enganado muita gente e aprisionando muitas almas, e entregado aos demônios essas almas que ele tem aprisionado em sua igreja, em troca de poder. São Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E o anjo do Senhor disse: avisa-os para se arrepender das suas obras, porque Cristo em breve virá e com a espada da sua boca contra eles batalhará. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 18. E ainda diz o Senhor: os meus ouvirão a minha voz, mas os do maligno serão contra estas revelações. E disse-me: olha para baixo. E quando olhei para baixo, vi o inferno abrir e muitas almas no fogo a sofrerem. E o anjo do Senhor disse-me: todo aquele que não se arrepender dos seus pecados, que não se entregar ao Senhor Jesus, não tem parte no reino dos céus. E levou-me em diversos lugares onde tem acontecido nos últimos tempos, como tempestades terríveis, maremoto, terremoto, e disse-me: tudo isto, quando estiver a acontecer, sabei que Cristo está próximo às portas. São Mateus capítulo 24, versículo 33 a 35. Depois destas coisas, eu e o anjo do Senhor subimos até o céu, ao encontro do Senhor Jesus, que trajava vestidos brancos e tinha um cinto de ouro em seu peito, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, e o seu rosto brilhava como o sol. E o Senhor Jesus Cristo disse: anunciem a verdade, o tempo é escasso. Gritem nas ruas, nas praças, onde estiverem, anunciem o que viste e ouviste. Que a graça e paz esteja com todos vós.